Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e disse para eles: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo, inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que tinha corrido atrás, chegou também, entrou no túmulo, viu os panos de linho estendidos no chão, e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os outros panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura que diz que ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria tinha ficado para fora, chorando, junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então os dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que está chorando? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei aonde colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse um jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me aonde colocou, e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer a meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe havia dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ensina hoje, e no domingo de Páscoa ele também nos ensinou a mesma coisa, que é o significado da vida. A vida está aos pés de Jesus. Veja bem, Maria foi ao túmulo de Jesus. Ela foi ao túmulo de Jesus não porque ela queria colocar perfumes no túmulo de Jesus para que ele cheirasse bem. Fazia 3 dias que Jesus estava enterrado. Mas ela queria ir ao túmulo de Jesus para ter um contato com ele. Veja bem, Maria Madalena negou tudo para seguir Jesus. Só tinha Jesus como apoio. Então tudo que acontecia, tudo que passava-se, o único apoio de Maria Madalena era Jesus. E qual seria o seu apoio agora se Jesus estava morto? E então Maria Madalena foi. Ela foi ao túmulo de Jesus, pensando assim, pelo menos ao lado dele eu terei um contato com ele. E ela foi. Ela foi ao túmulo de Jesus, chegou lá, ela viu as faixas de linho enroladas, a pedra aberta. E o que ela pensou? Levaram Jesus embora, roubaram Jesus.
Aí é que vem o primeiro ponto. Jesus, a todo um instante, nas parábolas que ele dizia, ele falava: o Filho do Homem deve sofrer, ser morto e crucificado, mas ele deve ressuscitar ao terceiro dia. Ele deve ressuscitar ao terceiro dia. Jesus iria voltar. Os discípulos não tinham compreendido isso, e quando eu falo os discípulos, nem Maria Madalena tinha compreendido. Mas Jesus devia voltar. E aí a pergunta, por que ela foi procurar Jesus dentre onde estavam os mortos? Até o anjo do Senhor perguntou, mas por que você está procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Aí é que vem o porém. O primeiro ponto que eu queria passar do evangelho de hoje. Não procurem Jesus dentre os mortos. E procurar Jesus no meio dos mortos é você procurar procurar uma solução para um caminho e pensar, não, aquilo ali já não tem mais jeito. Aquilo ali já não tem mais solução. Aquilo ali acabou, não tem como eu me salvar. Né? Agora deu ruim de vez. Né? Não procurem Jesus no meio dos mortos. Jesus ele só faz milagres se ele estiver vivo. Mas a gente tem que trazer ele à vida para o nosso coração. A gente tem que trazer ele para a vida. E o que é estar morto para Jesus? É estar no pecado. Veja bem, o que aconteceu com Judas depois que ele entregou Jesus? Ele se matou. Ele quis morrer. Porque ele já estava possuído pelo diabo. E aí é que vem o porém. O diabo, o encardido, ele tenta nos afastar a todo momento de Deus. Eu já falei isso várias vezes aqui. E uma das formas dele nos afastar uma das formas dele nos afastar de Deus é com esse pensamento. Agora acabou. Não tem mais solução. Pois tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase de uma música muito bonita. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. É uma frase de uma música muito bonita. Quando a gente está ao lado de Jesus, a gente acredita em tudo. A gente vira criança. Por isso, e é por isso que Jesus gostava das crianças. Porque as crianças são mais espertas do que nós. Você quer tirar a prova de que a criança é mais esperta que eu? Aonde que Jesus estava sentado? O Filho de Deus sentou-se ao lado das crianças e ainda exaltou o Pai. Bendito és tu, Deus, Pai de bondade, porque revelaste os mistérios aos pequeninos. Ele não quis escolher a um de nós para revelar os mistérios. Ele quis escolher as crianças. Porque a partir do momento que a pessoa fala com as crianças, a criança ela infantiza. A criança ela começa a imaginar coisas. E nisso ela vai entendendo. Através da imaginação. Como que tá a tua imaginação hoje? Veja bem. Maria foi, olhou, aí ela voltou e falaram. O que ela falou? Roubaram Jesus. Roubaram o Senhor do túmulo. E não sabemos onde que foi colocado. Nem sempre aquilo que parece é. Como eu falei, Jesus ensinava as crianças porque as crianças tinham a imaginação fértil para poder dizer o que ia acontecer. Então, Simão Pedro e João foram até o encontro do túmulo. Chegaram lá no túmulo. João foi correndo. Foi bem mais rápido que Simão Pedro. Chegou primeiro. Ele viu as faixas, mas não quis entrar. Por quê? João era o discípulo que Jesus amava.
era o discípulo que Jesus amava. Gente, quem ama, e eu vou repetir a mesma frase que o pároco da minha paróquia falou no dia do domingo de Páscoa. Quem ama, vai mais depressa. E aí a gente relembra do exemplo de Maria. O amor que Maria tinha para com a sua prima Isabel foi tão grande que ela não deixou para depois. Imediatamente ela foi ao encontro de Isabel. O amor que movia João para com Jesus era tão grande que ele não esperou. Ele foi ao encontro do túmulo. Ele foi ao túmulo. E depressa. E então ele chegou lá, olhou as faixas, mas não quis entrar. Por quê? Quem ama não precisa entrar dentro do túmulo para poder acreditar. Quem ama não precisa ser Tomé. Quem ama não precisa... Ai, mas eu tenho uma raiva. Eu tenho uma raiva de quem tem a síndrome de São Tomé. Tomé, aquele que precisa acreditar para ver. Né? Eles falaram para todos os discípulos, mas chegou para Tomé, Tomé falou, mas eu não acredito se ele não mostrar os furadas que ele tomou na mão. Se ele não mostrar o lado aberto dos soldados, eu não acredito. E então Jesus chegou lá, aqui eu estou. Vem ver. Como o Padre Léo falava, ô sua anta, vem ver. Eu tô aqui. Eis-me aqui. Aquele que ama de verdade o outro não precisa entrar dentro do túmulo, não precisa de provas para saber o que o outro está falando, se ele está falando a verdade. A gente acredita só vendo. Quem ama acredita vendo, porque a gente cria uma confiança. Por que os discípulos não acreditaram do início? Porque eles estavam tão preocupados com as palavras lindas que Jesus falava e que eles sabiam que Jesus não ia falar mais porque ele tinha morrido, que eles não tinham compreendido a escritura que dizia que o Messias deve ressuscitar no terceiro dia. Eles estavam com medo porque eles não sabiam que caminho seguir sem Jesus. Aceitando a nossa humildade de criança, só assim a gente vai conseguir viver como Jesus. Porque vejam, Jesus foi na frente de Maria Madalena disfarçado para que ninguém sabia como que ele tinha ressuscitado, mas Jesus apareceu na frente de Maria Madalena. E eu acho que ele queria testar a fé de Maria Madalena. E ele descobriu que a fé era pouca perante ao que Jesus tinha ensinado. Porque ele chegou na frente de Maria Madalena virou para ele e falou assim: se é você que roubou o corpo de Jesus, devolve ele para nós. Nós estamos doidos atrás do corpo de Jesus. E então, Maria Madalena recebe uma das testemunhas mais bonitas. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer meu mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para meu pai. Mas vá dizer aos meus irmãos: subo para junto de meu pai, que é pai de vocês, do meu Deus, que é Deus de vocês. Então Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Por que ele quis dizer isso? Eis neste evangelho o mistério da ressurreição. Jesus diz: não me segure. A gente ultimamente tá igual Maria Madalena, segurando o corpo de Jesus e velando o corpo de Jesus como se fosse a última esperança da nossa vida.
E aí a gente vai se trancando junto com Jesus com medo do outro. E todo aquele que passa na nossa frente, a gente pergunta: mas o que você fez com o corpo de Jesus? Jesus nos ensina para não ficar preocupados com ele, porque ele vai junto do Pai. Pai esse que os discípulos iriam depois. Então, Maria não acredita do início, mas depois, quando Jesus diz o nome dela, haha, meus irmãos e minhas irmãs, eis o mistério. Quando Jesus diz o nome dela, ela passa a acreditar. Porque a voz de uma pessoa é inconfundível. Vocês escutam a minha voz aqui. Se dá 2 dias eu colocar uma outra pessoa para falar no meu lugar, vocês vão perceber que está diferente. Se eu mudar a minha voz aqui com efeitos, vocês vão saber que estarão diferentes. Que não será eu. Mas isso é por causa da minha voz. A partir do momento que eu passo a escutar a voz do outro, eu acredito que realmente é nele. Acreditar só por escutar. Então, que no evangelho de hoje a gente também saiba acreditar pelos sentidos. Deus nos deu vários sentidos para a gente acreditar. Deus nos deu os ouvidos, a fala, o paladar. Deus nos deu o olho. Deus nos deu o olfato. E uma coisa interessante, né? Por que Deus nos deu 2 olhos e uma boca? Para a gente olhar e acreditar mais do que falar. Do que dizer coisas que não servem para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.